Foi rapidinho, já estamos de volta. Vamos continuar aqui a leitura. Antes que a Twitch me bugue de novo. Sai pra lá, bug, sai pra lá. O comeback veio. Mas Harry aguentou firme. Fazer picadinho de mim não vai ajudar a tia Guida a esquecer o que eu poderia contar a ela, disse em tom de ameaça. Pois é, né? Você tá vendo, né? Tá vendo. Tio Walter parou, o punho ainda levantado, a cara de uma feia cor marrom arroxeada. Mas se o senhor assinar o meu formulário de autorização, apressou-se Harry a acrescentar. Juro que vou me lembrar da escola que o senhor diz que frequento e vou me comportar como como se fosse normal e todo o resto. Harry percebeu que o tio estava considerando a proposta, mesmo que seus dentes estivessem arreganhados e uma veia latejasse em sua têmpora. Certo, disse por fim bruscamente. Vou vigiar o seu comportamento muito de perto durante a visita de Guida. Se, quando terminar, você tiver andado na linha e sustentado a história, eu assino a droga do formulário. E dando meia volta, abriu a porta e bateu-a com tanta força que uma das vidraças no alto se soltou. Harry não voltou à cozinha, subiu as escadas e foi para o quarto. Se ia se comportar como um trouxa de verdade, era melhor começar já. Devagar e com tristeza, reuniu seus pertences e cartões de aniversário e escondeu-os debaixo da tábua solta do assoalho, com os deveres de casa. Depois foi até a gaiola de Edwige. Errol parecia ter se recuperado. Ele e Edwige estavam dormindo com a cabeça enfiada embaixo da asa. Harry suspirou e cutucou as corujas para acordá-las. Edwige disse deprimido. Você vai ter que dar o fora por uma semana. Vá com Errol. Rony cuidará de você. Vou escrever um bilhete para ele explicando. E não me olhe assim. Os grandes olhos âmbar de Edwige se encheram de censura. Não é minha culpa. É o único jeito que tenho de conseguir uma autorização para visitar Hogsmeade com Rony e Hermione. 10 minutos depois, Errol e Edwige, que levavam um bilhete para Rony amarrado na perna, saíram voando pela janela e desapareceram de vista. Harry, agora se sentindo completamente infeliz, guardou a gaiola vazia dentro do armário. Mas não teve muito tempo para se entristecer. Não demorou quase nada e tia Petúnia já estava gritando lá embaixo para Harry descer e se preparar para dar as boas-vindas à hóspede. Faça alguma coisa com o seu cabelo, disse tia Petúnia bruscamente quando o sobrinho chegou embaixo. Harry não via sentido em tentar fazer seu cabelo ficar penteado. Tia Guida adorava criticá-lo por isso. Quanto mais desarrumado, mais satisfeita ela iria ficar. Demasiado cedo ouviu-se um ruído de pneus triturando areia quando o carro de tio Walter entrou, de marcha ré, pelo caminho da garagem. Depois, batidas de portas e passos no jardim. Atenda a porta, sibilou tia Petúnia para Harry. Com uma sensação de grande tristeza e depressão na boca do estômago, Harry abriu a porta. Morre não. Na soleira encontrava-se tia Guida. Era muito parecida com tio Walter, corpulenta, alta, socada e a cara púrpura. Tinha até bigode, embora não tão peludo quanto o do irmão. Em uma das mãos ela trazia uma enorme mala, e aninhado sobre a outra, um bulldog velho e mal-humorado. Onde está o meu Dudoca? Bradou tia Guida. Onde está o meu sobrinho fofo? Duda veio gingando em direção ao hall, os cabelos louros emplastrados na cabeça gorda, uma gravata borboleta quase invisível sob a papada quíntupla. Tia Guida largou a mala na barriga de Harry, deixando-o sem ar. Agarrou Duda num abraço apertado com o braço livre e plantou-lhe uma beijoca na bochecha. Harry sabia perfeitamente bem que Duda só aguentava os abraços da tia porque era bem pago para isso, e não deu outra. Quando os dois se separaram, Duda levava uma nota novinha de 20 libras apertadas na mão gorda. Petúnia! Exclamou tia Guida passando por Harry como se ele fosse um cabide de chapéus. As duas se beijaram, ou melhor, tia Guida deu uma queixada na bochecha ossuda de tia Petúnia. Tio Walter entrou nesse momento, sorrindo jovialmente e fechou a porta. Chá, Guida! Ofereceu. E o que é que o estripador vai tomar? Estripador pode beber um pouco de chá no meu pires, respondeu tia Guida enquanto seguiam todos para a cozinha, deixando Harry sozinho no hall com a mala. Mas o menino não ia se queixar. Qualquer desculpa para ficar longe da tia era bem-vinda. Por isso começou a carregar a pesada mala para o quarto de hóspedes, demorando o máximo que pôde. Ai, coceira. No momento em que voltou à cozinha, tia Guida já fora servida de chá e bolo de frutas, e Estripador lambia alguma coisa, fazendo muito barulho a um canto.
Harry viu tia Petúnia fazer uma ligeira careta ao ver gotas de chá e baba pontilharem seu chão limpo. Ela detestava animais. Quem ficou cuidando dos outros cachorros, Guida? Perguntou tio Walter. Ah, deixei o Coronel Fubster tratando deles, ribombou em resposta a Guida. Ele entrou para a reforma agora e é bom ter alguma coisa para fazer, mas não pude deixar o coitado do estripador. Tão velho, ele fica doente de tristeza quando viaja. Tá difícil. Calma. Respira. Estripador recomeçou a rosnar quando Harry se sentou. Isto atraiu a atenção de tia Guida para Harry pela primeira vez. Então, vociferou ela, ainda está por aqui? Estou, respondeu o menino. Não diga estou nesse tom ingrato, rosnou tia Guida. É uma grande bondade Walter e Petúnia acolherem você. Eu não teria feito o mesmo. Eu o teria mandado direto para um orfanato se alguém largasse você na minha porta. Harry estava doido para responder que preferia viver em um orfanato do que com os Dursley, mas a lembrança do formulário de Hogsmeade fez com que se calasse. Ele se esforçou para dar um sorriso constrangido. Não me venha com sorrisinhos, trovejou tia Guida. Estou vendo que não melhorou nada desde a última vez que o vi. Tive esperanças que a escola lhe desse educação à força, se fosse preciso. Ela tomou um grande gole de chá, limpou o bigode e continuou. Aonde mesmo que você o está mandando, Walter? St. Brutus, respondeu o tio prontamente. É uma instituição de primeira classe para casos irrecuperáveis. Entendo. Eles usam a vara em St. Brutus? Vociferou ela, do lado oposto da mesa. Ah, tio Walter fez um breve aceno de cabeça por trás de tia Guida. Usam, respondeu Harry. Depois, sentindo que devia fazer a coisa bem feita, acrescentou. O tempo todo. Ótimo, aprovou tia Guida. Eu não aceito essa conversa fiada de não bater em gente que merece. Uma boa surra de vara resolve 99 casos em 100. Você já apanhou muitas vezes? Ah, já, respondeu Harry. Um monte de vezes. Tia Guida apertou os olhos. Não gosto do seu tom, moleque. Se você consegue falar das surras que leva com esse tom displicente, obviamente não estão lhe batendo com a força que deviam. Petúnia, se eu fosse você, escreveria à escola. Deixaria claro que os tios aprovam o uso de força extrema no caso desse moleque. Talvez tio Walter estivesse preocupado que Harry pudesse esquecer o acordo que tinham feito. O caso é que ele mudou o assunto bruscamente. Ouviu o noticiário hoje de manhã, Guida? E aquele prisioneiro que fugiu, hein? Então tia Guida começava a se fazer em casa. Harry se surpreendeu pensando quase com saudade na Rua dos Alfeneiros, número 4, sem ela. Tio Walter e tia Petúnia, em geral, encorajavam Harry a ficar fora do caminho deles, o que o menino fazia com a maior satisfação. Tia Guida, por outro lado, queria Harry debaixo dos seus olhos o tempo todo para poder fazer, com aquele vozeirão, sugestões para melhorá-lo. Adorava comparar Harry a Duda, e tinha o maior prazer de comprar presentes caros para Duda enquanto olhava feio para Harry, como se o desafiasse a perguntar por que não receber um presente também. Além disso, ela não parava de soltar piadas de mau gosto sobre as razões de Harry ser uma pessoa tão deficiente. Você não deve se culpar pelo que os meninos são hoje, Walter, comentou ela durante o almoço do terceiro dia. Se existe alguma coisa podre de dentro, não há nada que ninguém possa fazer. Harry tentou se concentrar na comida, mas suas mãos tremiam e seu rosto começou a arder de raiva. Lembre-se do formulário, disse a si mesmo. Pense em Hogsmeade, não diga nada, não se levante. Tia Guida esticou a mão para a taça de vinho. Isto é uma das regras básicas da criação. A gente vê isso o tempo todo com os cachorros. Se tem alguma coisa errada com a cadela, vai ter alguma coisa errada com o filhote. Naquele momento, a taça de vinho que tia Guida segurava explodiu em sua mão. Cacos de vidro voaram para todo lado e ela engrolou e piscou, a caraça vermelha pingando. Guida, guinchou tia Petúnia. Guida, você está bem? Não se preocupe, resmungou tia Guida enxugando o rosto com o guardanapo. Devo ter segurado a taça com muita força. Fiz a mesma coisa na casa do Coronel Fubster no outro dia. Não precisa se preocupar, Petúnia. Tenho a mão pesada. Pesada mesmo. Não só a mão, né? O resto todo também. Mas tia Petúnia e tio Walter olharam desconfiados para Harry. Por isso o menino resolveu que era melhor não comer a sobremesa e se retirar da mesa o mais depressa que pudesse. No corredor, apoiou-se na parede e respirou profundamente. Fazia muito tempo desde a última vez que se descontrolaram e fizeram uma coisa explodir. Não podia deixar que isso acontecesse de novo. O formulário de Hogsmeade não era a única coisa em jogo. Se ele continuasse a agir assim, ia assim encrencar com o Ministério da Magia. Harry ainda era um bruxo menor de idade, portanto, pela lei dos bruxos era proibido fazer mágica fora da escola. A ficha dele não era muito limpa. Ainda no verão anterior, recebera uma carta oficial em que o avisavam
muito claramente que se o Ministério tomasse conhecimento de qualquer magia ocorrida na Rua dos Alfeneiros, ele seria expulso de Hogwarts. Harry ouviu os Dursley se levantarem da mesa e correu escada acima para sair do caminho. Harry conseguiu sobreviver os 3 dias seguintes, forçando-se a pensar no manual de faça a manutenção da sua vassoura, sempre que tia Guida implicava com ele. A coisa funcionou muito bem, embora seu olhar parecesse vidrado, porque tia Guida começou a ventilar a opinião de que ele era mentalmente deficiente. Finalmente muito demorado, chegou a última noite da estada de tia Guida. Tia Petúnia preparou um jantar caprichado, e tio Walter abriu várias garrafas de vinho. Eles conseguiram terminar a sopa e o salmão sem mencionar nenhuma vez os defeitos de Harry. Quando comiam a torta merengue de limão, tio Walter deu um cansaço em todo mundo com uma longa conversa sobre o Grunnings, sua empresa de brocas. Depois, tia Petúnia preparou o café e o marido apanhou uma garrafa de conhaque. Posso lhe oferecer essa tentação, Guida? Tia Guida já bebera muito vinho. Sua cara enorme estava muito vermelha. Só um pouquinho, então, disse ela rindo. Um pouquinho mais. Mais. Aí, perfeito. Duda estava comendo o quarto pedaço de torta. Tia Petúnia bebericava café com o dedo mindinho esticado. Harry realmente queria desaparecer e ir para o quarto, mas deparou com os olhinhos zangados do tio Walter e viu que teria de aguentar até o fim. Ah! Exclamou tia Guida, estalando os lábios e pousando o cálice de conhaque. Um senhor jantar, Petúnia. Normalmente só como uma coisinha rápida à noite, com uma dúzia de cachorros para cuidar. Ela soltou um gostoso arroto e deu umas palmadinhas na grande barriga coberta de tweed. Me desculpem, mas gosto de ver um menino de tamanho saudável, continuou ela, dando uma piscadela para Duda. Você vai ter tamanho de homem, Dudoca, como seu pai. Sim, senhor. Acho que vou querer mais um pouquinho de conhaque, Walter. Agora, esse outro aí, ela virou a cabeça para indicar Harry, que sentiu um aperto no estômago. O manual pensou depressa. Esse aí tem um jeito ruim e mirrado. A gente vê isso nos cachorros. Pedi ao Coronel Fubster para afogar um no ano passado. Era um ratinho, fraco, subnutrido. Harry tentou se lembrar da página 12 do seu livro, Feitiço para Reverter Feitiços Persistentes. A coisa toda está ligada ao sangue, como eu ia dizendo, ainda outro dia. O sangue ruim acaba aflorando. Mas não estou dizendo nada contra sua família, Petúnia. Ela deu umas pancadinhas na mão ossuda da cunhada com sua mão que mais parecia uma pá. Mas sua irmã não era flor que se cheirasse. Isso acontece nas melhores famílias. Depois, fugiu com aquele imprestável, e aí está o resultado, bem diante dos olhos da gente. Harry olhava fixamente para o próprio prato, sentindo uma zoeira engraçada nos ouvidos. Segure sua vassoura pela cauda com firmeza, pensou. Mas não conseguiu se lembrar do que vinha depois. A voz de tia Guida parecia perfurá-lo como se fosse uma das brocas do tio Walter. Esse Potter, continuou tia Guida bem alto, agarrando a garrafa e derramando mais conhaque no copo e na toalha da mesa. Você nunca me contou o que ele fazia. Tio Walter e tia Petúnia tinham uma expressão extremamente tensa. Duda chegara a levantar os olhos da torta para olhar os pais boquiaberto. Ele não trabalhava, disse tio Walter sem chegar a olhar de todo para Harry. Desempregado. Era o que eu esperava, disse tia Guida, bebendo um enorme gole de conhaque e limpando o queixo na manga. Um parasita preguiçoso, imprestável, sem eira nem beira, que... Não era não, exclamou Harry inesperadamente. Todos à mesa ficaram muito quietos. Harry tremia da cabeça aos pés. Nunca sentira tanta raiva na vida. Mais conhaque, bradou tio Walter, que empalidecera sensivelmente. Ele esvaziou a garrafa no cálice de tia Guida. Você, moleque, rosnou para Harry. Vá se deitar, ande! Não, Walter, soluçou tia Guida, erguendo a mão, os olhinhos injetados e fixos em Harry. Continue, moleque, continue. Tem orgulho dos seus pais, é? Eles saem por aí e se matam num acidente de carro? Imagino que bêbados. Eles não morreram num acidente de carro, protestou Harry, que percebeu que se levantara. Morreram num acidente de carro sim, seu mentiroso infeliz, e jogaram você nos ombros de parentes decentes e trabalhadores, gritou tia Guida, inchando de fúria. Você é um ingrato, insolente e... Mas repentinamente ela se calou. Por um instante pareceu que tinham-lhe faltado palavras. Parecia estar inchando, engasgada de tanta raiva. Mas não parou de inchar. Sua cara enorme e vermelha começou a crescer. Os olhos miúdos saltaram das órbitas. E a boca se esticou tanto que a impedia de falar. No segundo seguinte, vários botões simplesmente saltaram do seu paletó de tweed e ricochetearam nas paredes. Ela inflou como um balão monstruoso. A barriga transbordou o cós da saia. Os dedos engrossaram como salames. Guida! Berraram tio Walter e tia Petúnia juntos, quando o corpo dela começou a se erguer da cadeira, em direção ao teto. Estava completamente redonda agora, como uma enorme boia com olhinhos porcinos.
e as mãos e os pés se projetaram estranhamente do corpo que flutuava no ar, dando estalinhos apopléticos. Estripador entrou derrapando na sala, latindo enlouquecido. Não! Gritou tio Walter, agarrou Guida por um pé e tentou puxá-la para baixo. Mas quase foi erguido do chão também. Um segundo depois, Estripador avançou e de um salto abocanhou a perna de tio Walter. Harry se precipitou para fora da sala de jantar antes que alguém pudesse impedi-lo, e correu para o armário sob a escada. A porta do armário se abriu magicamente quando ele se aproximou. Em segundos, o garoto tinha arrastado seu malão para a porta da rua. Subiu aos saltos a escada e se atirou embaixo da cama, levantando a tábua solta do assoalho. Agarrou a fronha cheia de livros e presentes de aniversário. Arrastou-se para fora, passou a mão na gaiola vazia de Edwige, correu de volta ao lugar em que deixara o malão, na hora em que tio Walter irrompia da sala de jantar, com a perna da calça em tiras ensanguentadas. Volte aqui, urrou! Volte aqui! Faça-a voltar ao normal! Mas uma raiva que não media consequências se apoderara de Harry. Ele deu um chute no malão para abri-lo, puxou a varinha e apontou-a para tio Walter. Ela mereceu, disse ofegante. Ela mereceu o que aconteceu, e o senhor fique longe de mim. Depois tateou as costas à procura do trinco da porta. Vão-me embora, para mim já chega. E no momento seguinte, Harry estava na rua, escura e silenciosa, puxando o malão pesado, a gaiola de Edwige debaixo do braço. E assim acabou mais um capítulo. Ai, nossa, minha água tá lá longe. Meu Deus. Só um pouquinho de água, né? E aí, o que vocês acham? Vocês querem mais um capítulo, já que eu tive que fechar a live, abrir de novo? Aqui tá marcando só 16 minutos de live. Poxa. Vocês querem que eu leia mais um pouquinho? Vocês estão cansados da minha leitura? Querem que eu vá embora? Estão com calor como eu ou só eu que tô com calor? Muito quente, gente. Muito quente. Eu acho que dá pra ler mais um capítulo, vai. Só porque tá interessante. Não dá pra parar assim nessa parte. Capítulo 3. O Noitebus Andante. Harry já estava bem distante quando se largou em cima de um muro baixo na rua Magnólia, uma curva de prédios geminados ofegante com o esforço de arrastar o malão. Sentou-se muito quieto, ainda espumando de raiva, escutando o galope desenfreado do seu coração. Mas depois de uns 10 minutos sozinho na rua escura, uma nova emoção se apoderou dele: o pânico. De qualquer maneira que considerasse o caso, ele nunca se vira em situação pior. Estava perdido, sozinho, no escuro, no mundo dos trouxas, absolutamente sem ter aonde ir. E o pior era que acabara de executar um feitiço sério, o que significava que quase certamente seria expulso de Hogwarts. Violara tão flagrantemente o decreto que limitava o uso da magia por menores que se surpreendeu que os representantes do Ministério da Magia não tivessem caído em cima dele ali mesmo. Harry estremeceu e olhou para os dois lados da rua Magnólia. O que ia lhe acontecer? Seria preso ou simplesmente banido do mundo dos bruxos? Ele pensou em Rony e em Hermione, e seu coração ficou ainda mais apertado. Harry tinha certeza de que fosse criminoso ou não, Rony e Hermione iriam querer ajudá-lo agora, mas os dois estavam no exterior, e com Edwige ausente, ele não tinha meios de entrar em contato com os amigos. E tampouco tinha dinheiro para o dinheiro dos trouxas. Havia um ourinho na carteira que guardara no fundo do malão, mas o resto da fortuna que seus pais tinham lhe deixado estava depositado em um cofre do Banco dos Bruxos em Londres. O Gringotts. Ele jamais conseguiria arrastar o malão até Londres, a não ser que... Ele olhou para a varinha que ainda mantinha segura na mão. Se já for expulso, seu coração agora batia dolorosamente depressa. Um pouco mais de magia não iria fazer mal algum. Tinha a capa da invisibilidade que herdara do pai. E se encantasse o malão para torná-lo leve como uma pena, e o amarrasse à vassoura e voasse até Londres? Então poderia retirar o resto do seu dinheiro do cofre e começar uma vida de proscrito. Era uma perspectiva terrível, mas não podia ficar sentado naquele muro para sempre.
ou ia acabar tendo que explicar à polícia dos trouxas o que estava fazendo ali na calada da noite, com um malão cheio de livros de bruxaria e uma vassoura. Harry tornou a abrir o malão e empurrou as coisas para um lado à procura da capa da invisibilidade. Mas antes de apanhá-la, endireitou o corpo de repente e olhou mais uma vez a toda a volta. Um formigamento estranho na nuca o fizera sentir que estava sendo observado, mas a rua parecia deserta e não havia luz nos grandes prédios quadrados. Ele tornou a se curvar para o malão, mas quase imediatamente se endireitou, a mão apertando a varinha. Não ouvira, sentira uma coisa. Alguém ou alguma coisa estava parado no estreito vão entre a garagem e a grade atrás dele. Harry apertou os olhos para enxergar melhor a passagem escura. Se ao menos aquilo se mexesse, então ele saberia que era apenas um gato sem dono ou outra coisa qualquer. Lumos, murmurou Harry, e apareceu uma luz na ponta de sua varinha que quase o cegou. Ele levantou a varinha acima da cabeça e as paredes incrustadas de seixos do número 2 de repente faiscaram. A porta da garagem reluziu, e entre as duas, Harry viu, com muita clareza, os contornos maciços de alguma coisa muito grande com olhos enormes e brilhantes. Harry recuou. E aí, Beto, tudo bom? Perdeu muita coisa já. Já passaram-se 2 capítulos do novo livro. Suas pernas bateram no malão e ele tropeçou. A varinha voou de sua mão quando ele abriu os braços para amortecer a queda, e aterrissou com toda a força na sarjeta. Ouviu-se um estampido ensurdecedor, e Harry ergueu as mãos para proteger os olhos da luz repentina e ofuscante. Com um grito, ele rolou para cima da calçada bem em tempo. Um segundo depois, 2 faróis altos e 2 gigantescos pneus pararam cantando exatamente no lugar em que Harry estivera caído. As duas coisas pertenciam. Harry viu quando ergueu a cabeça a um ônibus de 3 andares, roxo e berrante, que se materializara do nada. Letras douradas no para-brisa informavam. Ah, então tá bom. Você veio por mim, então tá ótimo. Melhor ainda. Faça companhia para nós. O noitebus andante. Por uma fração de segundo, Harry ficou imaginando se o tombo o teria deixado bobado. Então, um condutor de uniforme roxo saltou do ônibus para anunciar em altas vozes aos ventos da noite. Bem-vindos ao noitebus andante, o transporte de emergência para bruxos e bruxas perdidos. Basta esticar a mão da varinha, subir a bordo e podemos levá-lo aonde quiser. Meu nome é Stanislaw Shumpic. Lalau, e serei o seu condutor por esta noite. Lalau parou abruptamente. Acabara de avistar Harry, que continuava sentado no chão. O menino recuperou a varinha e ficou de pé como pôde. Aproximando-se, viu que Lalau era apenas alguns anos mais velho que ele. Tinha 18 ou 19 anos no máximo. Grandes orelhas de abano e uma grande quantidade de espinhas. Que é que você está fazendo aqui? Perguntou Lalau, pondo de lado sua pose profissional. Caí, respondeu Harry. E por que foi que você caiu? Caçoou Lalau. Não caí de propósito, respondeu Harry. De repente, ele se lembrou por que caíra e se pressa para o lado para ver a passagem entre a garagem e a cerca. Os faróis do noitebus agora inundavam de luz e ela estava vazia. Que é que você está olhando? Perguntou Lalau. Havia uma coisa grande e escura, respondeu Harry, apontando hesitante para a abertura. Parecia um cachorro, mas enorme. Harry olhou para Lalau, cuja boca estava entreaberta, com um certo constrangimento. Harry viu seu olhar se deter na cicatriz de sua testa. Que é isso na sua testa? Perguntou Lalau de repente. Nada, apressou-se a dizer Harry, achatando os cabelos em cima da cicatriz. Se os funcionários do Ministério da Magia estivessem à sua procura, ele não ia facilitar a vida deles. Qual é o seu nome? Insistiu Lalau. Neville Longbottom, respondeu Harry com o primeiro nome que lhe veio à cabeça. Então, este ônibus, emendou ele depressa na esperança de desviar a atenção do rapaz. Você disse que vai a qualquer lugar? Isso aí, respondeu Lalau orgulhoso. Qualquer lugar que você queira, desde que seja em terra. É imprestável debaixo d'água. Aqui, disse ele outra vez desconfiado. Você fez sinal pra gente parar, não fez? Esticou a mão da varinha, não esticou? Claro, confirmou Harry depressa. Escuta aqui, quanto custaria me levar até Londres? 11 sicles, mas por 14 você ganha chocolate quente e por 15 um saco de água quente e uma escova de dentes da cor que você quiser. Harry remexeu outra vez no balão, tirou a bolsa de dinheiro e empurrou um ourinho na mão de Lalau. Ele e o rapaz, então, ergueram ao malão com a gaiola de Edge desequilibrada na tampa e subiram no ônibus. Não havia lugares para a pessoa
sentar. Em vez disso, havia meia dúzia de estrados de latão ao longo das janelas protegidas por cortinas. Ao lado de cada cama ardiam velas em suportes, que iluminavam as paredes revestidas de painéis de madeira. Na traseira do ônibus, uma bruxa miúda, usando touca de dormir, murmurou. Agora não, obrigado. Estou fazendo uma conversa de conserva de lesmas. Conversa, ó, tô doida. Invertendo as letras. E voltou a adormecer. Você fica com essa aí, cochichou Lalau, empurrando o malão de Harry para baixo da cama, logo atrás do motorista, que se achava sentado em uma cadeira de braços diante do volante. Esse é o nosso motorista, Ernesto Prang. Este aqui é o Neville Longbottom, Ernesto. Ernesto Prang, um bruxo idoso que usava óculos de grossas lentes. Cumprimentou com um aceno de cabeça o novo passageiro, que tornou a achatar nervosamente a franja contra a testa e se sentou na cama. Pode mandar ver, Ernesto, disse Lalau sentando-se na cadeira ao lado do motorista. Ouviu-se mais um estampido assustador e no instante seguinte Harry se sentiu achatado contra a cama, atirado para trás pela velocidade do noitebus. Endireitando-se, o menino espiou pela janela escura e viu que agora deslizavam suavemente por uma rua completamente diferente. Lalau observava o rosto surpreso de Harry, achando muita graça. Era aqui que a gente estava antes de você fazer sinal para o ônibus parar, disse ele. Onde é que nós estamos, Ernesto? Em algum lugar do país de Gales? Respondeu o motorista. Como é que os trouxas não ouvem o ônibus? Perguntou Harry. Os trouxas? Exclamou Lalau com desdém. E eles lá escutam direito? E também não enxergam direito. Nunca reparam em nada, não é mesmo? É melhor ir acordar Madame March, Lalau, disse Ernesto. Vamos entrar em Abergavenny dentro de 1 minuto. Lalau passou pela cama de Harry e desapareceu por uma estreita escada de madeira. Harry continuou a espiar pela janela, sentindo-se mais nervoso a cada hora. Ernesto não parecia ter dominado o uso do volante. O noitebus a toda hora subia na calçada, mas não batia em nada. Os fios dos lampiões, as caixas de correio e as latas de lixo saltavam fora do caminho quando o ônibus se aproximava. Ah, de novo, mano. Que saco! Ah, pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui e fazer um gank com vocês, porque amanhã a gente termina de ler essa parte aqui, porque tá difícil. Então, é isso. Tchau pro pessoal do YouTube. E peraí, gente, que eu vou